Deus é amor. Se existe uma frase curta que resume toda a revelação bíblica, é essa frase: Deus é amor. É uma frase que você encontra em várias passagens bíblicas. Eu destaquei da primeira epístola de João, né? Ali no capítulo 4, versículo 8, que inclusive vincula aquele que tem capacitação de amar, de viver essa característica divina, é aquele que conhece verdadeiramente a Deus. Então, se você realmente conhece a Deus, se você conhece profundamente, quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais o teu imaginário cristão se aproxima da realidade da revelação bíblica, mais você é capacitado, ou mais você se torna empoderado, se é que a gente pode usar essa expressão, para replicar essa atitude, que o amor é uma atitude, para as outras pessoas, uma vez que você reconhece que você recebeu isso do Criador, de Deus. Então, você conhecendo a Deus através da revelação da palavra dele, que é a Bíblia, você tem condições de replicar essa atitude e de amar as pessoas ao teu redor. É o que esse versículo fala, esse resumo. A gente costuma falar de atributos divinos, né? Atributos de Deus. Eu acho que é uma expressão meio inadequada, porque, tudo bem, a gente atribui a Deus algumas características. Uma delas, e talvez a principal, como eu falei, é o amor. Mas Deus também é justiça, não é? Deus também é misericordioso, né? Ele é justo, misericordioso. Então, existem várias coisas ou várias características de caráter que a gente acaba associando com a pessoa de Deus, e nós atribuímos a ele. Mas não é que são coisas, atributos, não são atributos divinos, porque Deus não está numa posição em que nós vamos determinar aquilo que ele é, mas ele é o Criador e a essência está nele. Então são maneiras da gente expressar e da gente tentar definir algumas características divinas. Então a gente fala que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus é bondade, mas Deus é o Criador, ele é Deus. Ele é eterno, né? Ele é perfeito, ele é todas essas coisas que a gente pode, os melhores coisas que você pode pensar, né? São as coisas a respeito de Deus, de quem ele é, em função da revelação que nós temos da palavra dele. Então, nesse vídeo eu quero passar para vocês essa ideia. É uma verdade absoluta, que em momento nenhum a gente pode ter algum tipo de dúvida. E como é que a gente sabe? E como é que Deus, sendo amor, né, essencialmente, né, na sua essência, como que ele se revelaria para nós? Simplesmente dizendo, eu sou amor? Não. Amor é atitude. Então, nós vemos o próprio Deus descer à terra, encarnado na segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele viveu aqui 33 anos nessa terra, pisou, viveu 100% como sendo homem, viveu todas as dificuldades, as provações, as hostilidades que nós vivemos nessa terra, nessa vida. Em outros vídeos eu trato essa questão, não é? Dessa opção que Deus criou entre o bem e o mal. Mas Deus veio enfrentar esse mundo que ele mesmo criou e colocou para nós, já com esse propósito. A gente sabe que Deus, ele sabe todas as coisas, ele é eterno e ele sabe de todas as coisas, e tudo que ele fez tem um propósito. Então Deus criou
essa vida para que nós vivêssemos nela, já com o propósito dele mesmo se revelar para nós e revelar talvez o que a gente pode chamar do maior atributo dele, que é o seu próprio amor. Então ele veio e se entregou por nós naquele momento da história, não é, em que a pena de morte era talvez uma das mais cruéis da história da humanidade. A Bíblia até chama que ele veio na plenitude dos tempos, né? Deus desceu, pisou na terra e se submeteu ao cumprimento da profecia que ele mesmo revelou aos profetas a respeito de si mesmo, principalmente Isaías, falando que ele mesmo viria como o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso ele estendeu para toda a humanidade os braços, e nós, depois de Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição na cruz, nós vivemos na época da graça, do favor não merecido, que o próprio Deus decidiu, como a gente diz, sempre dentro de um propósito, sempre dentro da sua soberania, nada foge ao controle das mãos de Deus, dentro do seu plano de salvação para a humanidade. Ele veio e se entregou na cruz. Com isso ele salientou, por um lado, o pecado da humanidade, deixou evidente, porque nós, se eu estivesse ali, eu estaria gritando também, crucifica-o, né? Nós o crucificamos, aquele que não pecou, que só fez o bem. Isso só pode ser consequência do pecado, de algo muito ruim que estava intrínseco dentro da humanidade, que a gente sabe pelos outros vídeos que eu já expliquei do pecado original, que já fazia do o plano de Deus como propósito de realmente permitir que o homem andasse e vivesse num ambiente hostil. Ele andou nesse ambiente, foi até morte de cruz, diz a palavra de Deus, e com isso ele revela o seu amor por nós, porque o propósito dele sempre foi que nós vivêssemos com ele eternamente, mas de maneira voluntária. O amor é uma atitude voluntária. Você precisa ser constrangido pelo amor de Deus para que você possa vir a amá-lo de volta. E era esse o propósito de Deus, ser amado por nós. Ele não queria impor essa submissão a ele, mas ele veio se demonstrar como Deus amoroso, e nós, como seres humanos criados à sua imagem e semelhança, podemos reconhecer esse Deus amoroso e podemos voluntariamente, como escravos duros, né? Aquele da orelha furada, que é liberto, mas decide permanecer submisso ao seu Senhor, nós podemos nos aproximar dele em amor também, e dando glórias, né? E agradecendo a cada dia, acima de tudo, pelo maior propósito de Deus, que é criar o ser humano para viver com ele eternamente. Tá bom? Pensa sobre isso, abre a tua Bíblia, vai buscar ali, e se você ainda não teve uma experiência com Deus, vai buscar na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e vai chegar um ponto na tua vida que a fé vai entrar no teu coração, porque ela é um dom de Deus, e você vai entender todas essas coisas espirituais, vai ter um encontro com ele, e também vai ter o teu nome ratificado no livro da vida, né? Sendo então escolhido. Você já é eleito, mas vai ser escolhido, como a gente escolhe ali, né, o arroz, né, bom para fazer um bom refogado de arroz, né? Nós somos escolhidos por Deus nesse momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, com o coração crê e com a boca confessa que Ele é o Senhor da nossa vida. Tá bom? Espero ver você no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Até lá.